Pessoal, na questão número 2, questão prática número 2, nós estamos falando das proposições de Modigliani e Miller, tá? Que são dois autores que refutam a teoria do contrabalanço, de que não existe estrutura ótima de capital. Tá? No vídeo anterior, nós falamos de um cenário sem governo, sem imposto. Tá? E nesse cenário, nós verificamos que o valor do WACC ele não atende um ponto de mínimo, consequentemente, não existe estrutura ótima de capital. No cenário com governo, nós temos o seguinte, as seguintes informações, né? Consideramos um lajeiro, tá? De 1.066.749. Só aqui verificando que estou aqui com a informação correta. 1 milhão. Vou abrir aqui um arquivo. Tá? Vamos verificar aqui. Isso, tá? Admitindo aqui esse lajeiro, considerando o imposto à renda, tá? Descontado aqui do valor do capital, determinamos também aqui um valor do WACC 363, tá? Que é uma continuação do cenário sem governo que foi proposto no vídeo anterior, tá? E no cenário com governo, o que nós temos aqui? Uma alteração do valor da empresa por causa do benefício fiscal, tá? Benefício fiscal da dívida. Então, o valor da empresa alavancada vai ser igual ao valor da empresa não alavancada, mais o ganho de alavancagem que seria dado pelo benefício fiscal. Tá? Aqui nós temos uma alteração do valor de empresa à medida que a empresa vai se comprometendo com capital de terceiro. Tá? A ideia é trazer os conceitos de Modigliani e Miller a um cenário que se assemelhe à nossa realidade, tá? Para o qual eu considerei a taxa Selic também de 2%, que seria o custo da dívida. Tá? Essas relações dívida-capital e capital em relação ao valor vão nos permitir facilitar, né, fazer as contas tanto do custo de capital próprio e também do custo de capital próprio, que seria o KC, e o custo médio ponderado de capital, que seria o WACC. Tá? Para o custo de capital número 1, estou considerando esse daqui o 1, vamos botar aqui 1, 2 e 3. Tá? Nós temos aqui que o custo de capital ele vai crescer a partir do custo de capital da empresa sem dívida, tá? Em relação ao comprometimento financeiro que a empresa tem com capital de terceiro, o risco financeiro, que estou colocando aqui uma abreviação, gente, 1 dividido por 4, que seria 1.549.643 dividido por 4.142.711, tá? Eu aqui estou abreviando, tá? Aqui também estou abreviando. Tá? Aqui 2 terços seria aqui 2.582.738 dividido por 3.460.869, tá? Estou abreviando para facilitar aqui a explicação do vídeo com meio da tela, para não ficar muito grande, tá? Descontado aqui do 2%, que seria o dinheiro dos bancos, tá? 2%, depois do imposto, porque esse dinheiro do governo, tá? A empresa ficaria, os sócios ficariam relativamente com a sobra, tá? Seria o 16,5. Aqui 19,35. Aqui 16,98%.
Tá? Ou seja, à medida que aumenta aqui o comprometimento da empresa com capital de terceiros, também aumenta o retorno exigido dos sócios por causa do risco financeiro. Tá? Agora, olhando pelo WACC, pelo VAC, custo meio ponderado de capital, o que nós temos aqui? Observamos que ela tem um comportamento decrescente. Tá? É um cenário com imposto. E à medida que a empresa vai se comprometendo com o capital de terceiros, tá? Ela vai se aproximar do custo da dívida, que seria 2%. Tá? A proposta de Modigliani. Tá? Que uma empresa vai ser maximizada com 100% de financiamento de capital de terceiros, tá? O qual seria impossível. Tá? Mas que serve para refutar a teoria de contrabalanço de que não existe estrutura ótima de capital. O que nós temos aqui? O valor do custo de capital no cenário 1, que seria esse valor daqui, 16,5, que vai multiplicar aqui a relação capital em relação ao valor total, tá? 4 milhões em relação ao valor total, mais o custo da dívida, né? Que vai ser 2% sempre, ele é constante, que vai multiplicar a relação dívida em relação ao valor total, 1.549.643 em relação ao total, o valor total da empresa de 5.692.354. Depois de imposto, vamos determinar aqui um custo médio ponderado de capital de 12,37%. Só fazer aqui uma verificação final de que esteja correto, tá, gente? Vamos ver aqui de 6,5 vezes aqui a relação capital em relação ao valor total da empresa, mais o custo da dívida, vezes a relação dívida em relação ao total de empresa, depois de imposto. Esse 6,5, aqui é 0,02%. Estou fazendo uma verificação, viu, gente? Tá. 12,367, isso, efetivamente aqui é 12,37, tá? Estou arredondando aqui esse valor do WACC no primeiro, né? Cenário 1. Vamos falar daqui, chamado de cenário 1, tá? E no WACC2, cenário 2, nós consideramos o custo de capital, tá? Ou exigência do retorno número 2 dos sócios, 19,35, que vai multiplicar a estrutura de capital, né? De capital em relação ao valor da empresa, mais o custo da dívida multiplicado pela dívida em relação ao valor depois de imposto. Aqui nós temos um valor de 11,65. Tá? 11,65. O que nós estamos observando aqui, que o WACC ele está sendo decrescente à medida que a empresa vai se comprometendo com capital de terceiros em um cenário com imposto. Tá? E no terceiro cenário, WACC, nós temos aqui uma exigência, custo de capital. Aqui, só fazendo uma retificação, gente. É 26, tá?
Eu tinha errado aqui, coloquei 16, não é 26, errei colocar aqui o número. Aqui vai ser 26%, 98, né? A exigência dos sócios, tá? Aqui também. Estou fazendo uma retificação, 26,98, tá? O custo de capital próprio ou exigência de retorno dos acionistas, tá? Que vai multiplicar a relação capital em relação ao valor total da empresa, mais o custo da dívida, que vai multiplicar a relação dívida em relação ao valor total da empresa depois de imposto. Nós vamos aqui observar que o WACC vai ser ainda menor. Tá? Vai atingir aqui a um valor de 10,69%. Tá? Consequentemente, pela análise gráfica, o que nós temos? Observamos aqui que o WACC ele é decrescente, vai se aproximar do custo da dívida à medida que a empresa vai aumentando o risco financeiro, ou seja, vai se endividando, tá? Que é a proposta dos autores. Mas à medida que aumenta também o comprometimento, o risco financeiro, comprometimento da empresa com o capital de terceiros, também vai aumentar aqui a exigência de retorno dos sócios, tá? Por causa do risco financeiro. Tá? O que nós observamos aqui? Nós temos aqui nesse cenário, quando a empresa tem aproximadamente 1 milhão de dívida e a estrutura está de 1 para 5, tá? O custo ou exigência de retorno vai saltar, né? De 13 para 16 e assim sucessivamente, tá? A exigência vai ir aumentando até atingir aqui o máximo que nós achamos aqui é de valor de 26. Então aqui vai ser uma correção. Aqui o valor é de 26,98, tá? Nesse terceiro cenário, 26,98, a exigência dos sócios, o custo de capital próprio, tá? E também observamos que o valor da empresa ela é crescente, tá? Vai aumentando por causa do benefício fiscal. Esse daqui é o benefício fiscal da dívida. Benefício fiscal da dívida. Então, resumindo aqui, gente, Modigliani e Miller, eles propõem dois cenários, né? Um cenário sem imposto, sem governo, e um cenário com imposto. No cenário com imposto, o valor da empresa vai aumentar à medida que aumenta o comprometimento da empresa com capital de terceiros por causa do benefício fiscal. Tá? Porém, o que nós temos pelo lado dos custos? O custo de capital próprio vai ser crescente por causa do risco financeiro, mas o custo médio ponderado de capital vai tender a decrescer até se aproximar do custo da dívida. Tá? Ou seja, não existe estrutura ótima de capital. Tá? A combinação dívida-capital da empresa, que fazem parte, né, do balanço patrimonial, não vai existir uma estrutura ótima de capital. Tá? O valor maximizado da empresa vai se dar quando a empresa utilizar ou está sendo financiada 100% com capital de terceiro, o qual seria impossível, tá? Mas essa teoria aqui nos ajuda a refutar a teoria do contrabalanço.